Washington, D.C., o centro do poder político e da segurança dos Estados Unidos. Bem no coração da cidade ficava a sede de uma agência cujo nome a maioria das pessoas jamais ouviria: National Intelligence Bureau, o NAB. Os agentes que trabalhavam ali mantinham suas verdadeiras identidades em absoluto segredo. Nem mesmo suas famílias conheciam toda a verdade. E entre esses agentes havia um homem chamado Steve. Steve era considerado um dos oficiais de inteligência mais confiáveis do NAB. Falava pouco, mas em cada missão colocava a própria vida em risco. Dentro da agência, todos confiavam nele sem hesitar. Enquanto isso, em casa, sua esposa, Angelina, esperava ansiosamente pelo seu retorno. Mas Steve não fazia ideia de que o inimigo que ele enfrentava lá fora era muito menos perigoso do que o inimigo escondido dentro da própria família. Steve tinha um irmão gêmeo idêntico chamado Mark. Os dois eram tão parecidos que, quando crianças, até os professores os confundiam. Mas, com o passar dos anos, suas vidas seguiram caminhos completamente diferentes. Steve escolheu servir ao seu país. Mark escolheu o caminho mais fácil. E esses atalhos acabaram levando-o para pessoas que queriam enfraquecer os Estados Unidos por dentro. Naquela noite, Steve estava voltando para Washington depois de concluir uma missão altamente confidencial. A missão havia sido um sucesso. A agência tinha conquistado uma grande vitória. Steve pensava que finalmente poderia passar alguns dias tranquilos ao lado de Angelina. Mas ele não sabia que alguém já havia calculado cada um dos seus passos. Assim que deixou a cidade, um caminhão atravessou a estrada e parou bem na frente de sua SUV. Steve friou imediatamente. Por instinto, levou a mão até sua arma. Mas antes que pudesse reagir, várias SUVs pretas cercaram seu veículo por todos os lados. Em poucos segundos, homens mascarados correram em sua direção. Steve reagiu. 2 homens caíram no chão. Ele também conseguiu afastar o terceiro. Mas então, pelas costas, um dispositivo de choque elétrico atingiu seu pescoço. Sua visão começou a ficar embaçada. Antes de perder a consciência, ele viu apenas um rosto. Um rosto exatamente igual ao seu. Mark. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. E ele disse apenas uma frase. O jogo acabou, irmão. Algum tempo depois, Steve acordou preso em uma sala escura. Suas mãos estavam algemadas com fortes algemas de aço presas à cadeira. Não havia nenhuma janela. Apenas uma luz fraca. E uma câmera instalada no canto da parede. Enquanto isso, em Washington, tudo parecia completamente normal. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Fingindo ser Steve, Mark entrou na sede do NIB. Ele aproximou o crachá de segurança do leitor. O scanner ficou verde. O portão se abriu, da recepção até o centro de operações. Todos o cumprimentavam acreditando que ele era Steve. Ninguém desconfiou de absolutamente nada. Mark demonstrava confiança, mas por dentro, calculava cuidadosamente cada passo. Ele sabia que um único erro poderia destruir todo o seu plano. Naquele mesmo dia, copiou secretamente o primeiro arquivo confidencial e o entregou ao seu parceiro, Derek. Sem perder tempo, Derek enviou as informações para seu chefe, Kane, através de uma rede criptografada. A primeira fase da operação havia sido um sucesso. Naquela noite, Mark voltou para casa. Angelina abriu a porta. Ela tentou sorrir, mas no instante seguinte, uma leve expressão de confusão apareceu em seu rosto. Tudo era igual ao Steve. O mesmo rosto, a mesma voz, o mesmo jeito de andar. Mesmo assim, havia alguma coisa que simplesmente não parecia certa. Durante o jantar, Mark pediu um café. Angelina olhou para ele, surpresa. Steve não tomava café depois do jantar havia mais de 10 anos. Isso lhe causava insônia. Ela não disse nada. Apenas continuou observando-o em silêncio. Mais tarde, naquela noite, Mark abriu o guarda-roupa do quarto e começou a procurar alguma coisa. Foi então que o presente da comemoração do casamento deles caiu no chão. Mark olhou para a caixa, mas não conseguiu reconhecê-la. O verdadeiro Steve a reconheceria até de olhos fechados. Pela primeira vez, um medo estranho tomou conta do coração de Angelina. Na manhã seguinte, no NIB, a amiga de Steve, Rachel, também percebeu que havia algo diferente em seu comportamento. Durante uma reunião de planejamento operacional, Mark ignorou um protocolo que Steve jamais deixaria de seguir. Rachel lançou imediatamente um olhar para Sullivan. Sem dizer muito, Sullivan apenas murmurou. Tem alguma coisa errada? Naquele momento, ninguém tinha nenhuma prova. Apenas pequenas desconfianças, que aumentavam a cada hora que passava. Naquela mesma noite, Angelina viu Mark sair de casa às escondidas. Ela entrou em seu carro e começou a segui-lo, mantendo uma distância segura. Cerca de 20 minutos depois, Mark parou em frente a um velho galpão abandonado. Na escuridão, outro carro chegou.
Derek desceu do veículo. Os dois trocaram uma maleta preta. Angelina pegou o celular para registrar tudo. Mas naquele exato instante, Mark virou lentamente a cabeça. Seu olhar parou diretamente no carro de Angelina. E um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Como se ele já soubesse que alguém estava seguindo cada um dos seus passos. Ao ver o sorriso de Mark, o coração de Angelina disparou. Ela engatou a marcha a ré imediatamente e saiu dali sem sequer acender os faróis. Naquela noite, ela não contou nada a ninguém, mas tinha certeza de uma coisa: o homem com quem estava vivendo debaixo do mesmo teto não era Steve. Enquanto isso, no meio das montanhas isoladas de Montana, existia um antigo bunker subterrâneo. Steve abriu os olhos. Vários dias já haviam se passado. As marcas das cordas ainda eram visíveis em seus pulsos. Todos os dias recebia apenas comida suficiente para continuar vivo. Mas Steve havia percebido um detalhe importante. Todas as noites apenas um único guarda permanecia do lado de fora de sua cela. Ele esperou pacientemente. Numa certa noite, quando o guarda abriu a porta para entrar, Steve aproveitou a oportunidade e o atacou. Em poucos segundos o guarda estava desacordado no chão. Steve pegou as chaves dele e começou a fugir do bunker. Depois de caminhar por horas através de uma floresta coberta de neve, finalmente avistou uma rodovia. Um caminhoneiro lhe deu carona. Steve queria voltar para Washington o mais rápido possível, mas assim que chegou à cidade, recebeu o maior choque de sua vida. Seu rosto estava por toda parte. Só que abaixo da foto havia uma frase assustadora. Procurado por traição. Steve entendeu imediatamente. Mark não havia roubado apenas sua identidade. Ele havia destruído toda a sua vida. Se fosse diretamente ao NIB, seria preso na mesma hora. Restava apenas uma pessoa em quem ele ainda podia confiar: Angelina. Naquela noite, Steve entrou discretamente em sua casa pelos fundos. Angelina estava sozinha na cozinha. Ela ouviu um leve barulho atrás de si. Virou-se, e o copo que segurava caiu no chão, quebrando em dezenas de pedaços. Diante dela, estava Steve. Cansado, ferido, mas vivo. Os olhos de Angelina se encheram de lágrimas. Mesmo assim, ela não acreditou imediatamente. Fez apenas uma pergunta. Quem é você? Steve respirou fundo. Então respondeu calmamente. Lake Harmony, a primeira chuva. Você disse que mesmo que o mundo inteiro ficasse contra mim, jamais soltaria a minha mão. Era uma lembrança, que ninguém no mundo conhecia além dos dois. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Angelina. Naquele instante ela teve certeza. O verdadeiro marido estava diante dela. Enquanto isso, Mark usava o acesso ao sistema de defesa ultra-secreto do NIB para preparar o maior ataque cibernético já planejado contra os Estados Unidos a mando de Kane. E para o início desse ataque, restavam apenas 12 horas. Steve e Angelina sabiam que, se atrasassem mais uma vez, não seria apenas a vida de Steve que estaria em risco. A segurança nacional dos Estados Unidos também poderia ser destruída. Steve entrou imediatamente em contato, em segredo, com sua colega Rachel. No começo, Rachel achou que alguém estivesse fazendo uma brincadeira, mas quando Steve revelou um detalhe altamente confidencial de uma missão, um detalhe que apenas os dois conheciam, ela compreendeu na mesma hora. O verdadeiro Steve havia voltado. Sem perder tempo, Rachel avisou Marcus discretamente. Sem chamar atenção, Marcus reuniu uma pequena equipe tática formada por Sullivan, Bennett, Pierce e Collins. Enquanto isso, Logan, monitorando os servidores do NIB, detectou uma transferência incomum de dados criptografados. O sinal vinha diretamente de um antigo terminal de cargas no porto de Baltimore. Steve olhou para a tela e disse imediatamente: "É aqui que Kane vai executar a operação final." Pouco tempo depois, a equipe tática já estava posicionada do lado de fora do galpão. Lá dentro, Mark, Kane e Derek ativavam os códigos finais de acesso. No instante em que a contagem regressiva começou, Steve abriu a porta do galpão. Mark virou-se lentamente e sorriu. Pela primeira vez, os dois irmãos estavam frente a frente, o mesmo rosto, a mesma voz, mas intenções completamente diferentes. Mark respirou fundo e disse friamente: "Você sempre foi o favorito, Steve. Hoje tudo será meu." Steve não respondeu, apenas deu um passo à frente. No segundo seguinte, os dois iniciaram uma luta intensa e brutal. Enquanto isso, Kane tentou fugir, mas foi cercado pela equipe de Bennett e Sullivan. Derek também não conseguiu escapar por muito tempo. Pierce o capturou na saída dos fundos do galpão. Ao mesmo tempo, Logan acessou remotamente o sistema e interrompeu a contagem regressiva do ataque cibernético. Na tela piscava o cronômetro. 0009.
Então, de repente, access denied. A operação havia fracassado. Furioso, Mark atacou Steve mais uma vez. Mas dessa vez, Steve estava preparado. Ele derrubou o irmão no chão e lançou sua arma para longe. Segundos depois, Collins chegou e colocou as algemas em Mark. O galpão mergulhou em silêncio. Steve respirou profundamente. Depois de muitos dias, pela primeira vez, sentiu o verdadeiro gosto da liberdade. Alguns dias depois, o NIB anunciou oficialmente que todas as acusações contra Steve eram falsas. Sua identidade, seu cargo e sua honra foram totalmente restaurados. Mark, Kane e Derek foram levados a julgamento por traição e espionagem contra os Estados Unidos. Angelina segurava firmemente a mão de Steve. Com um sorriso emocionado, ela sussurrou: "Meu coração soube desde o primeiro instante que aquele homem não era o meu Steve. O meu Steve é o meu herói."